Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Miranda Sarmento, o arquiteto do orçamento? A pergunta é simples e direta. Sente que tem peso político ou o peso político correspondente ao cargo? Aliás, às duas condições, Ministro de Estado e das Finanças. Sou o número 3 do Governo, não há nenhuma decisão que impacte na receita e na despesa que não tenha que passar pelo crivo do Ministério das Finanças e tenho o total apoio do Primeiro-Ministro em todas as decisões que são tomadas. Miranda Sarmento, entrevistado na SIC Notícias, a 16 de outubro, dizia não ter dúvidas de que tem mesmo peso político. Muitos olham para o Ministro das Finanças como um tecnocrata, um académico sem carisma político. Afinal, tem ou não tem? E será Miranda Sarmento, o académico, muito diferente de Miranda Sarmento, o ministro? Certo é que o primeiro orçamento que produz deverá passar, a não ser que se confirme algum cenário daqueles que, por regra, são apenas hipotéticos. Neste episódio, vamos traçar um perfil de Miranda Sarmento com a ajuda de Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 21 de outubro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Antes de irmos à forma de atuação e pensamento do Ministro das Finanças, importa perceber por onde andou e, afinal de contas, como aqui chegou Miranda Sarmento. Joaquim Miranda Sarmento é um académico reconhecido pelos seus pares, mas chegou à política pela mão de Aníbal Cavaco Silva, quando foi assessor económico do então Presidente da República, tornou-se um colaborador muito próximo de Cavaco Silva e depois aparece na primeira linha de combate através ou a convite de Rui Rio. Era o tal Centeno de Rio. Tornou-se célebre por essa alcunha. Não consta que goste muito de ser conhecido por... Foi uma graça que resultou mal. Que não correu particularmente bem, pelo menos do ponto de vista de Miranda Sarmento, e esteve sempre... foi uma figura importante do rioísmo. Rui Rio depois escolheu para liderar o Conselho Estratégico Nacional do PSD, uma espécie de governo de sombra. Foi ele que presidiu esse órgão interno e depois dá-se aquela... Rui Rio perde as eleições legislativas, Luís Montenegro aparece e Joaquim Miranda Sarmento, para grande surpresa de muitos, acaba por ser repescado. Sobrevive. Por Luís Montenegro, ainda antes de se tornar líder do PSD. É Miranda Sarmento quem coordena a moção estratégica de Luís Montenegro, que nessas eleições enfrentou Jorge Moreira da Silva. Depois Luís Montenegro ganha com facilidade essas eleições e escolhe Joaquim Miranda Sarmento para líder parlamentar. Portanto, um homem que entra neste circuito a convite de Cavaco Silva, torna-se um símbolo do rioísmo e depois é repescado por Luís Montenegro e recebe, melhor, e torna-se uma grande aposta também do atual líder do PSD e Primeiro-Ministro. Ou seja, podemos olhar para ele como alguém que tem um perfil técnico bom, que é reconhecido, mas, por outro lado, há muitas pessoas que não lhe reconhecem depois peso político, destreza política e a passagem pela liderança da bancada parlamentar não foi propriamente marcante, não é uma pessoa carismática, não é? Não recebeu muitos elogios por esse percurso como líder parlamentar, recebeu até algumas críticas internas, havia uma grande desmotivação da bancada parlamentar do PSD nessa altura com a sua liderança, já no período de Luís Montenegro, não foi assim há tanto tempo, mas na altura o PSD estava na oposição, os combates com António Costa eram difíceis. Miranda Sarmento não tinha e não tem um jogo de cintura de um político como António Costa. Foi escolhido por Luís Montenegro na altura para dar uma aura de respeitabilidade e de moderação a um PSD que se estava a tentar afirmar como alternativa ao Partido Socialista. As coisas não correram manifestamente bem. O próprio assumiu recentemente que foi um fato difícil de vestir e isso ajudou a construir a imagem de alguém que, ainda que seja reconhecido pelos seus pares como um técnico competente,
não é exatamente um político de mão cheia e não está muito longe da verdade. Ou seja, Miranda Sarmento não tem a vontade de outras figuras deste governo que são escolhidas e foram escolhidas para fazer esse combate político. Falo de António Leitão Amaro, de Pedro Duarte, também de Manuel Castro Almeida. Que acabaram por assumir um pouco as despesas públicas deste orçamento e não o ministro, não é? E não o ministro. E isso marca uma diferença em relação ao que foi Mário Centeno, mas também, ou sobretudo, em relação ao que era Fernando Medina, que era o grande rosto do orçamento, aparecia em múltiplas frentes a defender o orçamento, a justificar as medidas. Miranda Sarmento não tem esse perfil e não o procura ter assumidamente. Mas isso, vou já pegar nessa deixa. Queria só perceber uma coisa primeiro. Mas tem ou não tem peso político no governo? Tem ou não tem alguma ligação especial ao Primeiro-Ministro? No fundo, ele será o número 3 do governo. É, efetivamente? Na orgânica é seguramente, e depois diria que até é mais do que o número 3. Na prática? Na prática é de facto o número 2 do governo, porque, e é isto que nos foram explicando vários elementos do executivo liderado por Luís Montenegro, é que uma coisa é Miranda Sarmento não ter o lado de político no sentido de combate político, de ir a debate, de dar entrevistas, de se expor publicamente à crítica e rebater essa mesma crítica quando consegue fazer. Isso é um aspecto que é reconhecido. Miranda Sarmento não tem esse perfil. Coisa diferente é falarmos de peso político dentro de um governo. E aí ninguém com quem o Observador tenha conversado desmente isso. Ou seja, Luís Montenegro ouve muito Miranda Sarmento, respeita-o imenso e não há muitas medidas estruturais que não tenham passado pela mão de Miranda Sarmento. E isso dá-lhe um peso especial, porque nas dinâmicas que se constroem dentro do governo, quando o Ministro das Finanças é percepcionado como tendo uma autoridade e como tendo o respaldo do Primeiro-Ministro, torna-se inevitavelmente muito mais influente e muito mais poderoso. E geralmente dá discussão também, não é? Geralmente dá discussão, e aqui há uma imagem que eu achei curiosa e que nos ajudaram a construir alguns elementos do governo. Num executivo que foi pensado para aguentar o choque durante 6 meses e tentar aguentar o barco durante 2 anos e meio, que é sempre aquele prazo temporal que demos a este governo, um governo minoritário, pensado para combater, o ambiente não é propício para que os ministros entrem em grandes rivalidades. Ou seja, o inimigo está lá fora, nós temos de estar dentro, temos de estar unidos cá dentro. E isso cria uma conjuntura que é propícia a Miranda Sarmento, ou seja, não havendo grande rivalidade entre ministros, não havendo o Ministro da Educação a exigir mais verbas, não havendo o Ministro o Ministro do Ambiente ou a Ministra do Ambiente a pedir mais envelopes financeiros, sabendo que o Governo tem de aguentar o choque externo. Isso permite também que haja um clima de maior concordância à volta da mesa do Conselho de Ministros, e isso favorece alguém com as características de Miranda Sarmento. Já voltamos à conversa com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Será Miranda Sarmento o ministro igual ao Miranda Sarmento o académico? Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Episódio 3. A segunda mulher mais bonita de Lisboa. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador
têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, queria pegar em 3 palavras que ficaram aí penduradas de há pouco. Neste caso, 2 nomes, Medina, Centeno, e uma palavra, ambição. Miranda Sarmento é diferente de Medina e Centeno, que tinham e têm outras ambições políticas? Ele está no seu lugar de sonho e isso pode aplacá-lo? É pelo menos isso que dizem as pessoas que trabalham de perto com Miranda Sarmento. O próprio, aliás, numa entrevista ao Expresso, confirmou isso mesmo. Não tem ambições políticas para lá de ser Ministro das Finanças, eventualmente um dia Governador do Banco de Portugal, mas nunca saindo diretamente do Governo para o Banco de Portugal, numa crítica evidente a Mário Centeno. E isso, a falta de ambição política, no sentido de ambicionar outros cargos para lá de Ministro das Finanças, ajuda a descomplicar algumas relações. Ou seja, quando não procura um protagonismo excessivo, isso de alguma forma dá conforto também aos outros ministros que olham para Miranda Sarmento como alguém que está genuinamente a cumprir aquele cargo, que está preocupado com aquele cargo e que não sonha com voos maiores. E isso ajuda, de alguma forma, A esvaziar o balão. E como é que é o trabalho? Bom, preparar um orçamento, nós sabemos que é uma tarefa difícil, apesar da vasta experiência que têm as direções gerais, os ministérios, enfim, as pessoas que trabalham há muitos anos nisto. Como é que Miranda Sarmento organiza o trabalho, a relação também com os outros ministros? Será, por certo, também um momento tenso, imagino eu, não é? Houve um momento de tensão, e isso está explicado no texto do Observador. Houve ali um bate-boca. Com quem? Com Fernando Alexandre, ministro homem da Economia também. Um homem da Economia, que poderia perfeitamente ser ministro das Finanças de um qualquer governo. Aliás, chegou a ser dado quase como certo, não é? De um qualquer governo de direita, e portanto é normal que os dois meçam forças. Mas pelo que percebemos dos relatos que nos foram feitos, a situação foi rapidamente sanada. O que dizem sobre Miranda Sarmento é que é alguém extremamente organizado. Explicam, por exemplo, que ao contrário do que ia acontecendo noutros anos e até noutros governos do PSD e CDS, o processo orçamental foi absolutamente tranquilo, foi preparado com bastante antecedência, houve reuniões com os ministros e as equipas ministeriais, e quando se sentaram à mesa do Conselho de Ministros, a reunião durou 1-2 horas e estava praticamente tudo que era possível o que não é limar, normal, estava não é? limado. Não é muito normal, estamos habituados a maratonas de reuniões do Conselho de Ministros. É verdade. Nós, no Observador, no texto que escrevemos, procuramos não identificar alguns exemplos anteriores para que quem nos lê não percebesse exatamente quem estava a dizer o quê, mas um dos exemplos que me deram de um outro ministro das Finanças, de um outro governo de direita, que era a expressão que usaram era um caos absoluto, e a surpresa que Miranda Sarmento representou quando entregou um documento limpinho, e foi daí que nasceu até a expressão relógio suíço que deram a Miranda Sarmento. E não deixa de ser curioso, e se calhar, não sei se os factos estão ligados ou não, mas eu não me recordo de uma conferência de imprensa da apresentação do orçamento que tenha durado menos de 1 hora, como esta durou. Foi rápido e eficaz. Eficaz, caberá a cada um avaliar. É uma expressão, obviamente. Mas há sempre 2 formas de olhar para esta questão. Há quem entenda que é a melhor forma de comunicar no momento em que há uma grande vertigem de informação e, portanto, não faria sentido fazer uma conferência de imprensa de 2 ou 3 horas e que uma mensagem rápida pode ser muito mais eficaz que uma longa maratona de declarações. Isso é uma forma de ver as coisas. Daí que a apresentação tenha durado cerca de 15 minutos e depois só tenha havido espaço para... Sim, o número de perguntas estava perguntas definido. Para 10 jornalistas. Portanto, isto marcou uma diferença em relação aos outros governos.
É uma forma de ver a coisa, mas há também dentro do governo quem olhe para a questão de uma forma mais simples, que é quanto mais tempo falarmos, mais asneiras podemos dizer. E, portanto, creio que as duas versões podem ser ambas verdade. E Miranda Sarmento já se percebeu que não se vai expor tanto como Fernando Medina ou como Mário Centeno, precisamente por não ter o à vontade político que tinham Mário Centeno e, sobretudo, Fernando Medina. E até que ponto estes dois homens são a mesma pessoa? O Miranda Sarmento, académico, o homem que escreveu o livro Crónicas de um País Estagnado, e Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, que tem de tentar ter um orçamento aprovado com um governo minoritário, que obriga, obviamente, a cedências. São a mesma pessoa ou chocam um com o outro? O tempo dirá, mas de facto Miranda Sarmento, por já estar na primeira linha de combate político há algum tempo, tem isto contra si, ou seja, há muitas declarações públicas de Miranda Sarmento, muitas críticas, quer a Mário Centeno, quer a Fernando Medina, o João Leão, nós ocultamos sempre, mas houve um ministro das Finanças chamado João Leão, que enfim, António Costa rapidamente dispensou, e que era muito diferente quer de Centeno, quer de Medina, mas por haver muitas declarações de Joaquim Miranda Sarmento, por ter publicado muita coisa, que é de facto alguém que se dedicou muito à academia, pode um dia virar-se o feitiço contra o feiticeiro. E já há alguns sinais que fazem duvidar se o académico gostaria tanto de ver este Ministro das Finanças em ação. Este Ministro não é tão ambicioso como o académico? Há sinais um bocadinho contraditórios entre o Miranda Sarmento o académico e Miranda Sarmento o Ministro. Por exemplo, na questão do crescimento. Houve uma revisão em baixa do crescimento. Há declarações públicas de Miranda Sarmento a dizer que era muito fácil pôr Portugal a crescer acima dos 3%. Ora, as projeções do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, não são tão ambiciosas. Veremos como é que decorre essa trajetória de crescimento. Mas depois também há, por exemplo, o aumento da despesa, que Miranda Sarmento vai dizendo que resulta da execução do PRR. Enfim, veremos se sim ou se não. A questão das cativações, exatamente, que era uma grande crítica que se fazia, que Miranda Sarmento fazia. E afinal... Mário Centeno. Afinal, há uma evolução das cativações, embora haja umas explicações técnicas que fazem sentido. Mas enfim... Há sempre explicações. A prova dos 9 será quando olharmos para a execução do orçamento de 25 e percebermos se de facto os investimentos foram ou não executados, se as cativações foram ou não feitas. Isso será a prova dos 9 de Miranda Sarmento. Depois há uma série de questões mais técnicas que Miranda Sarmento, o académico, defendeu. O Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, parece não estar tão fã da ideia. Mas, mais uma vez, o derradeiro teste de Miranda Sarmento começa no dia em que o Orçamento do Estado for aprovado na votação final global e terá de estar à altura de tudo aquilo que defendeu no passado. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.